Shalom, shalom a todos, mais uma vez Baruch Hashem, falando diretamente da Yeshiva, Chut Shel Chesed, Filho de Bondade, aqui em Jerusalém, em Jerusalém, Cidade Santa, Baruch Hashem, da Yeshiva do nosso grande rabino e professor, Rabino Shalom Arush. Baruch Hashem, Toda Rabba Hashem, mais uma oportunidade de estar falando de Emuná, compartilhando a Emuná para vocês. Hoje é o mês de Elul, Toda Rabba Hashem, Toda Rabba Hashem. Por chegar nesse mês, Elul, é o mês como está escrito no Shir HaShirim, no Cântico dos Cânticos, está escrito Anili Elodi Vedodi Li. Sou do meu amado e meu amado é meu. Isso são as iniciais em hebraico, iniciais dá o nome completo do mês, Elul. É um mês onde que antecede o dia mais importantes do ano, que é Rosh Hashanah. Elul é um mês que a gente tem que se preparar, se arrepender, aumentar nossas rezas, fazer mais bondades. É um mês que a gente tem que se dedicar mais em Itubodedut, para que a gente possa chegar em Rosh Hashanah bem, a gente possa chegar em Rosh Hashanah com tranquilidade. Rosh Hashanah, o ano novo judaico, por que é chamado de Rosh? Rosh significa cabeça. Porque tudo que é decidido nesse dia, da mesma maneira que a cabeça ela decide para tudo para o corpo, tudo que decide em Rosh Hashanah, tudo que é decidido nesse dia por Hashem, por Deus, é o que vai acontecer durante todo o ano. Por isso que nas rezas, no Marzot de Rosh Hashanah, a gente reza quem vai morrer pela água, quem vai morrer pelo fogo. E por aí a gente vai aprendendo de quem vai ter filhos, é decidido em Rosh Hashanah. Quem vai ter dinheiro, é decidido em Rosh Hashanah. Quem vai ser pobre, é decidido em Rosh Hashanah. Quanto dinheiro a pessoa vai ter, quantos filhos a pessoa vai ter. Toda brachá material é decidida em Rosh Hashanah. Ok? Então, a gente tem agora um mês cheio para frente de hoje, daqui para frente, só se preparando para esse mês. Quem é Sefaradi já pode fazer Selichot, né? Até Rosh Hashanah. Quem não é Sefaradi, Ashkenazi, 10 dias antes de Rosh Hashanah, já se prepara em Selichot. Mas o que a gente tem que fazer, como está escrito no Kitzur Shulchan Aruch, isso é quando a alachot para quem está doente. A pessoa que está doente tem uma alachá, que a gente aprende no código judaico, da lei judaica, é que a pessoa está doente, ela está com decretos sobre ela. Como é que ela anula decretos? Indo para um Raham, indo para um Talmid Raham, para um Tzadik, para um Rabino que sabe muito a Torá, pedindo para ele que ele reze por ele. Que reze por ele, principalmente em hebraico. Quando a pessoa é rezada por ela, sobre ela em hebraico, Lashon HaKodesh, os anjos têm a força de levar isso para Hashem de maneira, num canal mais fácil, um canal mais puro, mais rápido. Fora isso, a pessoa tem que se dedicar em 3 coisas, que é exatamente o que a gente aprende, que a gente tem que chegar em Rosh Hashanah prontos, que é o quê? Que é tshuvah, arrependimento, se arrepender por todos os pecados que a gente cometeu durante todo o ano, durante toda a vida, que é tshuvah. Fazer tefilá, itbodedut, dedicar mais ainda em itbodedut, em conversa com o nosso Melech Melchem Melachim, conversa com o nosso rei Hashem Tbarach, e também fazer tzedakah. A gente ajudar um pobre, ajudar nossos familiares, pessoas que precisam, pessoas da nossa comunidade, pessoas da sua comunidade, ajudar os que estão longe também, ajudar o exército, tudo que a gente puder ajudar. Existe também um costume, que eu vou falar um pouquinho antes da leitura do nosso Gan Emuná, exato, Hashem, falar um costume que se faz normalmente nas Hassidut, fazem algo que se chama Pidyon HaNefesh, o resgate de alma, que resgata a alma da pessoa. Como é resgatada a alma da pessoa? Para uma peulá, para uma ação. E a ação essa é a ação quando a gente pega uma tzedakah e a gente oferece para um tzadik, para um justo, esse tzadik ele ora por nós, ok? 6 coisas que a gente aprende do resgate de alma. Resgate de alma é uma ação espiritual que liberta a pessoa de um decreto maligno. Portanto, além da mudança espiritual pela qual a pessoa passa, se houver decretos sobre a pessoa, que sua alma será prejudicada, ele redime sua alma com a caridade. Ou seja, a caridade, a tzedakah, ele tem a força de redimir e tirar os decretos que estão sobre a vida da pessoa. Apesar da importância do resgate de alma, o Pidyon HaNefesh, é preciso lembrar que não substitui a mudança que a própria pessoa sofre. Ou seja, a pessoa deve se corrigir. Não é assim, não é uma magia. Pô, vou comprar o meu pedacinho do céu, vou comprar minha salvação. No judaísmo não existe isso. É tudo com uma ação. É tudo na prática. Se você pratica mitzvot, você está praticando a Torá, você está praticando
as boas ações, você está rezando, ou seja, fala aqui também, você tem que se arrepender, né? Não vai sozinho, você tem que fazer um tchuvá. Falar, poxa, Shem, por que eu estou sofrendo isso? Foi algum pecado que eu cometi. Me ajuda a me libertar desse pecado, me ajuda a entender qual foi esse pecado. E com isso, a pessoa se arrepende, ela reza. E após essa reza feita, ela também faz uma tzedakah para um tzadik, que esse tzadik vai rezar por ela, aí são anulados os maus decretos sobre a vida dela. Outra coisa, ela não pode fazer isso para o resgate de alma com qualquer um, não pode ser com qualquer um. A pessoa deve procurar um tzadik, um rabino que estuda a Torá dia e noite. Um rabino que estuda a Torá dia e noite, ele tem a capacidade de fazer isso. É bom fazer resgate de alma em casos que você precisa de alguma salvação. Ou seja, antes de uma cirurgia, a pessoa está prestes a fazer uma cirurgia, ou antes de algum, não sei, tá, um processo jurídico, a pessoa está passando alguma dificuldade, um processo jurídico, não sei, ou antes de uma prova, só é bom fazer isso. Ou ainda mais, em duas datas mais importantes, que é Rosh Hashanah e Yom Kippur. Por que Rosh Hashanah e Yom Kippur? Como a gente falei antes, Rosh Hashanah é a cabeça do ano, é tudo que vai acontecer na vida da pessoa, é decidido em Rosh Hashanah. Então é bom fazer isso em Rosh Hashanah também. E também existe o costume do Breslev, que a gente viajar até o túmulo do Rebbe Nachman, do nosso Rebbe, porque lá ele está enterrado. E lá não é à toa que ele está enterrado com mais de 30 mil judeus que foram assassinados na época, alguns anos atrás, muitos anos atrás, foi uma comunidade inteira de 30 mil judeus que foram assassinados ali. Então o Rebbe Nachman escolheu a cidade de Uman para estar enterrado, e vai todos os Hassidim dele, todos os discípulos dele, pessoas que estudam os ensinamentos dele, compartilham os ensinamentos do Rebbe Nachman, vão até lá e façam o Rosh Hashanah. Eu já fui Baruch Hashem algumas vezes, é algo muito bom. Você vê que se conecta com Hashem dia e noite. É dia e noite todo mundo se conectando e 50 mil pessoas só com o mesmo objetivo. Então é algo muito bom. Então Rosh Hashanah é Yom Kippur nem se fala, é o dia da expiação, como está escrito na Torá, o dia que Hashem dá a possibilidade de expiar todos os nossos pecados. Ok? Então, outra coisa que a gente tem que aprender do Rosh Hashanah, do Pidyon HaNefesh, do resgate de alma, é que a justiça salva da morte. Existe um versículo que fala isso, que a justiça salva da morte, que é tzedakah. Tzedakah, a caridade, ela é comparada como justiça. Você está fazendo justiça nesse mundo. Quando uma pessoa pega o dinheiro pelo qual trabalhou, pelo qual ela se esforçou arduamente, e dedicou tempos da vida dela, dedicou a vida dela para poder trabalhar, para ter aquele dinheiro. Então os rabinos chamam o dinheiro, na época da Gemara, no Talmud, está escrito dinheiro como Dmei. Dmei é as mesmas palavras como Dam, sangue, que é sangue. Então a pessoa está dando o sangue dela. Quando ela dá uma tzedakah, está dando o sangue dela, está doando o sangue dela. Portanto, quando ela pega esse dinheiro e dá a caridade com um resgate de alma, é como tirar parte de si mesmo. Essa doação é um tremendo poder para cancelar decretos sobre a vida da pessoa. É costume fazer caridade de todo tipo de quantias. Quem pode dar 10 vezes, quem pode dar menos que isso. Cada um com suas possibilidades. E Bezrat Hashem, que a gente possa estar tendo um Rosh Hashanah, um ano só com bons decretos, só com coisas positivas, mas para isso vai ter que trabalhar, vai ter que se dedicar em Hashem, vai ter que rezar, quem puder fazer mikveh, quem puder fazer tudo que puder espiritualmente, estudar mais Torá, mais estudo de Torá, mais de Shulchan Aruch, aprender mais leis, o que a gente quer saber de mim, quer saber para minha vida, e por aí vai, Bezrat Hashem. Vamos lá, gente. Que seja um Chodesh Elul, Bezrat Hashem, bom para vocês, bom para todos nós. Bezrat Hashem, com Bessorot Tovot, com boas notícias para todo a Israel, todos os Bnei Noach, todo mundo que está acompanhando a gente, amém, amém. Vamos lá, página 50, no Gan Emuná, mãozinhas dadas outra vez. Vamos entrar no jardim da fé. Entrando nesse jardim que faz com que a gente seja curado. Esse remédio, esse livro não é um livro, é um remédio espiritual, um remédio emocional. Um remédio que cura das nossas dificuldades, cura todas as nossas falhas, nossas confusões que a gente passa nesse mundo. Então vamos lá. A gente está estudando. O que a gente está estudando? Quem está acompanhando aí pode ver que a gente está estudando os níveis da Emuná. E o primeiro nível é saber que Hashem é tudo. Tá? Hashem é tudo. É Ele que controla tudo, não é outro mensageiro, não é um cara, não é o chefe, não é a esposa, não é o marido, não é a criança, não é o cara que deu a multa. Ninguém. Hashem é tudo, tá? Então vamos fortificar.
estudar isso mais profundamente, tá? Vamos lá. É difícil imaginar... Qualquer purgatório é um paraíso se comparado a cair nas mãos de um ser humano cruel, né? Qualquer correção vinda diretamente de Deus é muito melhor do que estar nas mãos dos homens, do que nas mãos de uma pessoa cruel, de um rachá, de um perverso. Isso a gente vê, infelizmente, pessoas que sobreviveram agora, que estão em asa lá, que a gente possa trazer todos que faltam, Bezat Hashem, em suas casas, suas famílias, Bezat Hashem. Mas todos os sequestrados que estão em Gaza, os outros que conseguiram sair, contam tudo que eles passaram, infelizmente não tem como contar, é um monte de pessoas cruéis, a gente não deseja. É muito melhor estar na correção de Hashem, porque Hashem é misericordioso sempre. Quando você percebe que está sofrendo porque não roga a Hashem, começa então um processo de reza e busca de Torá de Teshuvá, muitas vezes vejo milagres. Ou seja, você está passando uma dificuldade, está sofrendo, e quando você começa a colocar Hashem na sua vida, começa a rogar a Ele, é certo que você vai ver milagres. Não é apenas entender que existe alguém que causando sofrimento, como ele se torna um amigo leal. Às vezes aquela pessoa que está te causando sofrimento, ela se torna um amigo seu. Como é possível? Porque a gente sabe que não é a pessoa que está te causando aquilo. O rei Salomão, Shlomo Amelech, o mais sábio de todos os homens, disse no Provérbios 16:7, quando Hashem favorece os caminhos do homem, até seus inimigos ficarão em paz com ele. Como é que a gente consegue Hashem te favorecer? Como? Só rezando, só se dedicando em reza. Não existe outro caminho. Torá e reza. Estudando mais Torá e escutando as palavras de Hashem e conversando com ele. Aqueles que se consideram mártires, que sofrem sem motivo, são principais candidatos a continuar sofrendo. Pessoa que fala, não, eu sou tão justo que todos os sofrimentos que vêm por mim é por amor. Eu sou tão justo que tudo que eu sofro, tudo que eu passo, é porque eu sou um mártir para Hashem. Está errado. É completamente errado. Você está causando só mais sofrimentos sobre a sua vida. Aqueles que sofrem, mas não ativam a emuná, se enquadram em umas 3 categorias seguintes. Ou seja, está sofrendo, você vê isso como uma possibilidade. Tá? Vê isso como uma possibilidade. O Rav Arush está escrevendo no livro Campo dos Bosques, que é o próximo livro que a gente está trazendo para português, Bezrat Hashem, contamos com as suas rezas. No livro Campo dos Bosques, o Rav Shalom Arush fala que ele passou por uma dívida de milhões de shekel. Milhões, o Rav Arush devia muito dinheiro. E ele conseguiu... Vai lá no livro e conta detalhadamente, mas você vê que só pela reza, só dedicando a Hashem, ele pode anular esses maus decretos sobre a vida dele. Ok? E não se tratando como se fosse um coitado. Não, Hashem está no controle, ele aceitou aquilo para o bem, ele entendeu que isso veio tudo de Hashem, para alguma correção, e vai dedicar em Hashem, e reza, e procurando Hashem, e dedicaram em Hashem. E ele viu, o que é o principal, ele viu que essa dívida, para ele, depois foi uma alegria, maior alegria, não foi um sofrimento, se tornou uma alegria. Como assim? Porque ele viu que essa dívida causava que ele procurasse mais a Deus. Essa dívida fazia com que ele se dedicasse mais a Hashem. Então vamos lá, gente. 3 coisas que a pessoa precisa ativar. 3 pessoas que sofrem porque não ativam a emuná. Os desamparados, que são pessoas que têm de lidar com elementos mais poderosos, como policiais, juízes, autoridades fiscais, gerentes bancários, os chefes. Então ele é o desamparadinho, ele é o coitadinho. A falta de emuná faz acreditar que são vítimas desamparadas e elas ficam sempre vulneráveis à frustração, desespero e depressão. Em casos extremos podem até pensar em suicídio, porque tem policial, tem alguém perseguindo ele, ou tem um bandido ou o chefe do tráfico está perseguindo ele, sei lá. Tudo isso a pessoa não enxerga, ela é o desamparado, ele é o coitado, ele é o misken, ele é o coitadinho. Não é isso, meu irmão. A Hashem está sobre qualquer pessoa, sobre qualquer coisa. Os iguais... Quem são os iguais? São as vítimas que se consideram iguais aos seus causadores de sofrimento. Em caso assim, o ódio ocupa o pensamento da vítima constante, dia e noite. Ela fica com ódio, querendo saber como ela vai se vingar. Essas pessoas podem perder o sono por dia, semana, até mesmo planejando vingança. Em outros casos, elas se humilham, se rastejando ou adulando a quem as atormenta elas. Ou seja, outra vez, ela se confunde. Ela acha que com a força dela, ela pode acabar com aquele sofrimento. Mas ela entende que é Hashem. Ela só foca em Hashem, ela só foca em reza.
Os de conversa, terceiro nível, a terceira pessoa é os de conversa fiada, aqueles que ficam conversa fiada. São as pessoas que dizem a Hashem, eu acredito que vem tudo de Hashem, mas não mereço isso. Ou seja, ela fala, não, tem emuná, acredito que tudo vem de Hashem. Tudo vem de Hashem. Mas isso eu não mereço isso, Deus. Não sou merecedor disso. Tá errado. Tá errado. Assim por diante, tá errado. A gente tem que entender tudo que vem de Hashem, tudo a gente mereceu por isso, tudo que vem é por merecimento, sendo bom ou sendo ruim. Mas como é que a gente vai acabar com as coisas ruins? Rezando, dedicando em tefilá, rezando. Ficamos realmente desamparados até que internalizamos o fato de que não há outro senão Hashem. Quando entendemos que temos a livre escolha de pedir ajuda a Deus, pegamos o destino com as próprias mãos, em vez de continuar a sofrer nas mãos insensíveis muitas vezes de cruéis outras pessoas. Tá? Ou seja, vamos falar com Deus, vamos conversar com Ele, vamos dedicar mais em reza. A pessoa ela pode ser tola, né? Pode ser burra e falar tipo, eu tá nas minhas mãos, vou continuar sofrendo, ou ela pode deixar de sofrer simplesmente com um conselho que a gente fala o tempo todo aqui, que é dedicando em reza. Muitas vezes a gente manda sofrimento porque ele só quer escutar nosso clamor. A partir do momento que você começa a clamar ele todo dia, você não vai ter problema. Porque você está clamando, a gente só quer escutar seu clamor, pô. A gente só quer escutar a sua voz. A gente só quer ver você conversando e conectado com ele, em Devekut. O tempo todo com ele. Mas se você não busca ele, ele vai causar problemas, pessoas que sofrem para você clamar a ele. Mas se você é um pouquinho espertinha, o que vai acontecer? Você vai dedicar todo dia 1 hora de Itboledut. 1 hora você vai se dedicar. 7 da manhã, às 8 da manhã, é um horário que eu tenho muito bom, vou fazer Itboledut. É um horário que eu estou tranquilo. 3 da manhã, 4 da manhã é o horário que eu tenho tranquilo, eu vou fazer Itboledut, vou conversar com o meu rei. Botar na sua mente que não existe 24 horas por dia, existe somente 23 horas por dia. E 1 hora é dedicada a Deus. Tu vai ver que isso vai trazer salvações para sua vida, isso vai trazer salvações para sua família, para todo mundo, para todo o país, para Yom Israel, para todo mundo. Exato, Hashem. O rei Davi, quando tinha de fazer escolhas entre cair nas mãos do ser humano com o livre-arbítrio e depender da misericórdia de Hashem, dizia que fiquemos nas mãos de Hashem, pois sua misericórdia é abundante, mas que não caia nas mãos do ser humano. O rei Davi não queria depender de jeito nenhum das outras pessoas. Ele colocava todas as suas vidas nas mãos de Hashem. Né? Tudo na mão de Hashem. Quando nos guiamos com a emuná completa, nos apoiamos apenas em Deus, imploramos a Ele do fundo da nossa alma para que nos eleve muito além das limitações da natureza. Milagrosamente, muitas vezes repetida e inesperadamente, enxergamos uma solução para que poderia ter sido sem emunar Deus no livro. Seria uma situação impossível. Muitas vezes a gente se torna coisas, isso é impossível, não é impossível. Claro, não existe desespero nesse mundo. Não existe nada que seja impossível. Tudo Hashem pode, tudo. Infelizes são aqueles que se voltam a alguém de carne e osso em busca de alívio. Esse é um erro que todos nós cometemos. Muitas vezes a pessoa precisa se sentir amada, vai buscar amor em outras pessoas. A pessoa precisa de dinheiro, vai buscar... Às vezes precisa pedir para um, pedir para outro. Mas isso ainda é um erro, né, emuná? Quando a pessoa tem a emuná completa, ela fica ali, focado em Hashem, que Hashem vai mandar para ela. Tá? Felizes são aqueles que fazem isso. Eles não dão as costas, deixando mercê de tudo fútil objeto de confiança. Assim é que realmente ficamos em apuros. Tá? Bezerra Hashem, a gente tem que dedicar ainda mais somente em Hashem. Ok? A gente vê no caso de Shaul, e a gente tem que saber escutar a voz de Hashem. Às vezes que a gente fala com a gente, tem que saber escutar ele. Como que a gente fala comigo hoje em dia? O Rebbe Nahman fala que Hashem fala no nosso coração. Quando a gente está rezando 1 hora, Hashem coloca no nosso pensamento, no nosso coração, que é a vontade dele. Fora isso, existe um caso também de Saul, o rei Saul. Quando Hashem falou pelo profeta Samuel que ele era para destruir todo o povo de Amaleque, ele deixou viver os animais e deixou de viver as crianças. Por que ele fez isso? Cometeu um erro. Os rabinos dizem que Amaleque, eles eram bruxos também, eles agiam com bruxaria, e eles também se faziam de animais. E quando Saul deixou os animais vivos, na verdade eram os bruxos que estavam lá, eram os piores do povo de Amaleque. Então era para ele ter matado e assassinado todo aquele povo. E hoje em dia talvez nem existiria Inquisição, não existiria o Holocausto, não existiria todas as coisas, crueldades que são os descendentes de Amaleque causaram para o povo judeu. Ou seja, gente, vamos escutar a voz de Hashem o tempo todo. Vamos ver Hashem em cada situação.
E vamos deixar de ser tolos para que deixar que os sofrimentos cheguem até nós. Vamos ser espertos, vamos ser rachamim, sábios, e rezar todo dia, e implorar pela misericórdia de Hashem como necessitado. Depende do seu nível financeiro, no seu nível espiritual. Dedique a Hashem todo dia como um pobre, como necessitado, como está escrito no Zohar. Você vai ver que as misericórdias de Hashem e os sofrimentos, as dificuldades não vão chegar sobre você, sobre a sua vida. E é isso. Zat Hashem, essa foi a mensagem de hoje. Chodesh Tov, tudo de bom. Amém e amém.